Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Olá, Olá, professora. Uma boa noite. boa noite. Na paz, tudo tranquilo? Tudo, tudo indo, Tudo tudo indo. na paz. Que ótimo. Professora, uma boa noite. Quero dar também boa noite ao pessoal que está entrando aí na nossa live. Viu, gente? Vamos entrando aí. Fiquem à vontade para perguntar, levantar questões para a professora, né? A nossa última live, com essa live nós encerramos o nosso evento, né? O primeiro ciclo de lives do Cristos Históricos, e fechamos com chave de ouro, um tema interessantíssimo, né? Que muita gente tem conhecimento sobre esse tema, é fascinado por esse tema, que são heresias, tratados anteréticos, né? E aí, desde já agradeço, quero agradecer a você, professora, por ter aceitado o convite, de ter participado, né? Nós tivemos um probleminha, pessoal, com o horário. Quem iria mediar a live hoje era o Pedro Câmara, né? Integrante do Cristos Históricos, só que ele teve um pequeno problema de saúde relacionado à saúde da avó dele. E aí ele teve que resolver isso, é por isso demos um pequeno atrasinho aí, mas ele pede desculpas por esse atraso, e a você também, viu, professora? Imagina, Por esse atraso aí. Então, imagina, Cláudia. desde já, pronto, quero passar a palavra para você, professora, e pedir para que você também se apresente, certo? Fala um pouco já, apresente sua trajetória acadêmica aí de início, pode ficar à vontade. Ok. Bom, boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite para vir falar aqui hoje. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bem, eu sou licenciada em História, fiz mestrado e doutorado em História Social. Desde a graduação, eu venho me dedicando aos estudos da polêmica religiosa entre católicos e grupos considerados hereges no medievo. Na graduação e no mestrado, eu estudei os grupos hereges, dualistas, né, conhecidos como cátaros na historiografia, em particular os grupos dualistas lombardos, né, ali do norte da Península Italiana, do século XIII. No doutorado, eu estudei a defesa da perseguição e da pena de morte dos hereges, num tratado antiherético de um frade dominicano, Moneta de Cremona, uma obra que foi composta na década de 40 do século XIII. Eu costumo sempre brincar que no doutorado eu mudei de lado da análise dos perseguidos, eu fui para os perseguidores. O que não é bem verdade, né? Porque quando a gente estuda heresia, a gente precisa levar em consideração a ortodoxia, e quando a gente estuda tratados antiheréticos, a gente precisa também compreender as questões que eram postas por esses grupos, né? E atualmente eu tô estudando heresiologia dos frades pregadores, conhecidos como dominicanos, por esses religiosos. Ótimo, professora. Muito, muito interessante. Professora, você consegue, só um leve teste, consegue me escutar bem? Sim, congelou a tela. Eu não sei se o problema foi aqui ou foi aí. Pode acontecer isso. Uma coisa só. Se para o final da live faltar pode acontecer. Aconteceu isso em algumas outras lives. No final acaba faltando o áudio para mim, né? Mas Ok, se isso acontecer, eu vou continuar fazendo as questões. O pessoal vai continuar te escutando, certo? Só eu não vou ter acesso ao teu áudio. Mas você só faz ótimo, assim, para terminar a fala, você só acena para mim, que aí eu passo para uma última questão, certo? De qualquer maneira, o pessoal estará lhe escutando. Certo, professor? ótimo. Tem como baixar só um pouquinho a câmera? A câmera? Então, é isso que eu estou tentando aqui. É, Atrapalha? Não, agora está ótimo. Tá perfeito. Tá perfeito. Tá O professor bom? Guilherme já está dizendo aqui comigo, aconteceu comigo. Imagina, Pessoal, Cláudio. pronto, pessoal, fiquem à vontade para as questões. No dado momento, nós iremos pegar essas questões aqui e fazê-las a professora.
Bom, professora, então vamos agora para o nosso debate, a conversa, mesmo acerca do tema, né? E aí eu quero começar fazendo uma pergunta que bate mais numa questão conceitual, né? Acerca do conceito de heresia, né? E sua aplicabilidade. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, sobre essa questão, o conceito de heresia, né? As discussões que existem talvez em cima dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, professora. Ótimo. Então, Cláudio, nas últimas décadas, o conceito de heresia vem sofrendo profundas revisões historiográficas, né? E para falar um pouquinho, voltar um pouquinho aqui à etimologia da palavra, é um termo que remonta à palavra grega haireses, que significa escolha, preferência, eleição. Nos embates, no contexto dos embates, né, que marcaram o estabelecimento da ortodoxia cristã, o termo passou a significar manifestação sectária do cristianismo. Então, ele ganhou um sentido negativo. Né? No decorrer dos séculos, né, vários padres da igreja vão contribuir para o conceito de heresia. Então, por exemplo, para Jerônimo, a heresia nasce de uma má interpretação das escrituras. Para Agostinho, além de ser uma interpretação equivocada das escrituras, a heresia também é obstinação no erro. Então, o herege é aquele que escolhe, que elege uma verdade parcial ou total. Vamos, Idade Média vai herdar essa definição clássica dos padres da igreja, mas é impossível a gente estabelecer uma única definição para o termo nesse período. Isso porque a heresia na Idade Média, o termo ele contém várias conotações, é um termo flutuante. Então, heresia poderia ser sinônimo de clérigo avesso ao programa reformador da igreja, ou ao contrário, poderia ser sinônimo de clérigo reformista. Heresia podia ser sinônimo de judaísmo, de magia, de bruxaria, de insubordinação papal, enfim, entre outros. Pensando nisso, alguns estudos historiográficos recentemente propuseram uma revisão do conceito, né, de heresia, evidenciando essa carga negativa e limitante do termo na análise dos movimentos heréticos medievais. Então, alguns historiadores adotaram os termos dissidência e dissidente em detrimento de heresia e herege. Bom, eu não vou me estender muito sobre essa discussão terminológica, né? Vocabular, mas assim, a meu ver, eu não penso que os termos heresia e herege devam ser abandonados. Primeiro porque eu acho que eles atendem a certas fases desses movimentos heréticos, quando os adeptos passam a fazer interpretações das escrituras e a especular sobre determinados temas teológicos. Né? Por outro lado, eu penso que o historiador ele precisa entender o vocábulo que aparece o sentido do vocábulo que aparece nos documentos em que ele analisa. Né? Então, uma das ações metodológicas foi utilizar o termo de heresia do próprio frade dominicano, do Moneta de Cristo, forma que ele queria combater, os erros que ele atribuía aos hereges, se havia mais de um sentido de heresia nesse tratado e quais as relações dessas concepções de heresia na polêmica desse frade. Show, professora. Muito, muito interessante. Dessa pergunta, eu vou querer entrar já com uma outra que continua nesse mesmo tópico, né? Academicamente hoje, né, você vê que, como você bem levantou, há uma discussão e diante das suas análises você optou por permanecer com esse termo herege, heresia, né? Academicamente hoje, eu acredito que uma minoria talvez opte por querer abandonar o termo heresia, né? Eu não sei como vem ocorrendo isso hoje, professora. Tanto no Brasil como fora, né? Pois é, então, o que eu vejo é que uma grande parte dos historiadores, pelo menos nos estudos sobre
o catarismo, os catarismos, né, tendem sim a abandonar o termo heresia e herege e adotar os termos dissidência e dissidente. Principalmente, né, no âmbito, então, da história da heresiologia medieval. Agora, em relação à heresiologia antiga, tem muitos historiadores que já apontam para os problemas de você, dissidência e dissidente, ele é do século XVI. Então, não faz muito sentido também, né, nessa perspectiva, a gente adotar conhecia, né? Então, eu acho que tem uma tendência a adotar esses novos termos, mas há uma discussão maior, pelo menos nas últimas décadas, eu tenho percebido essa atenção também para esses novos termos que vêm sendo adotados e os problemas decorrentes disso. Legal, professora. Interessante. Eu queria perguntar, né, fazer um questionamento. Você levantou uma coisa que eu achava que você só havia trabalhado com os tratados antiheréticos, né? Mas no caso você também estudou, no caso dos próprios grupos heréticos, graduação. No mestrado. E aí, pronto, eu queria perguntar acerca desses grupos, dos grupos heréticos, né? Quais são os principais grupos que nós temos aí para esse final? Final da abaixo da Idade Média, não é isso? Final da Idade Média. Quais são esses grupos? Média Central. Sim, tem na Idade Média Central também. Quais são esses grupos de hereges, né? Quais as principais heresias que você estudou? Fica à vontade, professora, para comentar sobre isso. Então, Cláudio, eu vou falar um pouco. No mestrado e no doutorado, eu pude estudar melhor os hereges dualistas, né, conhecidos como cátaros, como eu já falei, e os valdenses, né? Mas é importante dizer que houve outros movimentos heréticos no decorrer do medievo. Então, eu vou me limitar a falar um pouco sobre esses dois que eu estudei, esses dois grupos que eu estudei. É importante ressaltar também a dificuldade que a gente tem de estudar esses grupos, considerando que grande parte do que a gente sabe sobre eles vem da igreja, né? Vem dos seus detratores. Bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre os cátaros, que foi o principal alvo das autoridades eclesiásticas medievais, em virtude do elemento dualista presente nas crenças e nas práticas religiosas desses hereges. Dualismo aqui a gente entende como uma visão de mundo baseada na crença em dois deuses ou dois princípios coeternos e opostos. Um Deus bom, criador do mundo espiritual, perfeito, e um Deus mau, criador do mundo terrestre, corruptível, imperfeito. Sem entrar muito nos grandes debates, né, que marcaram a historiografia sobre os grupos dualistas, né, no decorrer da história, hoje, grande parte dos historiadores já reconhece que esse dualismo professado pelos dissidentes nada tem a ver com o ressurgimento das antigas heresias, como o maniqueísmo. Na verdade, esse dualismo professado por esses grupos tem um caráter essencialmente evangélico, antropológico. E, nesse sentido, muitas pesquisas dessas crenças dualistas, né? E, então, aquela ideia de não houve uma doutrina dualista homogênea, como sustentam os documentos, os tratados antiheréticos ou as outras fontes do saber heresiológico medieval. Bem, grupos de tendência dualista ou mesmo dualistas surgiram em várias partes do Ocidente cristão no decorrer dos séculos XII e XIII. Então, a gente tem informações, notícias deles, né, na Germânia, nos reinos hispânicos, no norte do Reino da França e principalmente no sul da França, no Languedoc, e no norte da Península Italiana. E a gente também tem notícias de grupos dualistas no Oriente, no Império Bizantino, né? Em virtude disso, alguns historiadores propuseram o termo catarismos no plural, né, exatamente por conta dessa diversidade, para poder dar conta dessas especificidades desses grupos nessas várias regiões. De uma forma geral,
os dualistas, eles acreditavam que o mundo era uma criação do diabo, né? A salvação consistia em libertar as almas humanas, né, compreendidas como anjos de Deus, dos corpos corruptíveis, condição que só era possível por meio de uma vida exemplar e do recebimento do batismo espiritual, né, ou imposição das mãos que esses grupos acreditavam, né, se baseando sempre nos evangelhos, que é uma característica desses grupos, de todos os grupos heréticos medievais, né. Agora, falando um pouco sobre os valdenses têm esse nome, muito provavelmente por conta de Valdo, que foi o fundador da fraternidade, do movimento, né? Valdo foi um rico comerciante da cidade de Lyon, que por volta de 1172, após ouvir uma versão da vida de Santo Aleixo, pegou parte da sua fortuna, né, do seu dinheiro, e deu aos pobres, né? Deixou uma parte com a família e deu a outra parte aos pobres. E a partir dali começou a viver da pobreza e aspirar a uma perfeição evangélica, né? Valdo também pede traduz, né? Ele paga para alguns livros bíblicos serem traduzidos e alguns textos dos padres da igreja. E a partir dali ele começa a pregar. Então, duas características, dois elementos fundamentais dos valdenses seria a pobreza e a pregação. Mas parece que a pregação foi o ponto de partida, né, para os conflitos dos valdenses, entre os valdenses e a igreja. Valdo até conseguiu autorização para pregar com o Papa Alexandre III, mas desde que o arcebispo local autorizasse a pregação, o que não ocorreu. Valdo e os seus partidários continuaram, né, com essa atividade de pregação e foram expulsos de Lyon por volta de 1182. 2 anos depois foram condenados hereges no Concílio de Verona pelo Papa Lúcio III. E a partir daí, né, se espalharam em várias regiões do Ocidente, sempre de uma forma clandestina, no norte da Península Italiana, onde ficaram conhecidos como pobres lombardos, em algumas regiões também de língua alemã. Bom, esses dois grupos também, foi o que a gente estudou mais na tese de doutorado. Esses dois grupos eram contra a violência, qualquer tipo de violência. Eles condenavam a Igreja Romana, alegando que ela violava os preceitos fundamentais dos evangelhos, né, ao se envolver com guerra, fazer guerra, ao perseguir e a punir, né, os seus inimigos, particularmente com a pena de morte. Então, esses grupos eram contra o homicídio, a pena de morte, mesmo nos casos de penas, né, aplicadas aos criminosos. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. E claro, né, esses dois grupos, tanto os cátaros como os valdenses, e a gente pode estender também para outros grupos heréticos do medievo, eles podem ser entendidos como resultado de uma tensão aí entre dois modelos de igreja, de eclésia, né? Um modelo de igreja, de eclésia espiritual, pobre, apostólica, destituída de qualquer aparato institucional, né, que havia se transformado a Igreja Romana nesse período, a Igreja pós-reforma. Então, esses grupos ansiavam esse modelo de igreja, né? E, do outro lado, o modelo de igreja, da Igreja Romana, né, que longe de negar esse modelo espiritual de igreja, ela sempre vai, né, sempre recorre a ele em momentos de reforma, vai tentar uni-lo ao modelo de igreja visível e institucional, né, que era ela naquele momento, que ela havia se tornado naquele momento. Show, professora. Há uma crítica interessante desses movimentos heréticos, né, que é a questão de que, segundo a argumentação deles, né, a Igreja Romana ela havia se distanciado da primeira igreja, né, dos preceitos
do cristianismo o mais antigo, né? Daquela primeira igreja de Jesus ali em Nazaré, ali em Jerusalém, melhor dizendo. E é interessante que essa crítica, né? Ela será retomada pelo movimento, pela Reforma Protestante, né? Isso foi uma questão Exatamente. interessante. Que vai A reação, perdurar. a reação da igreja, nesse caso, será os tratados nesse caso, né? Claro, Sim, professora. Está cortando? congelou um pouco a tela, eu não consegui te ouvir direito. Eu não ouvi a última Melhorou parte que agora? você falou. Isso, melhorou. Sim, eu dizia que a igreja terá uma reação a esses movimentos heréticos, né? Isso, Vai se configurar de algumas maneiras, né? Uma isso. delas são os tratados antiheréticos. É isso? Exatamente. Que aí Isso, de vários. acabou dando mais especificadamente no doutorado, segundo você E, comentou, professora. é, Aí eu queria que você comentasse acerca desses tratados antiheréticos, né? Se não me engano, você teve acesso à documentação, conseguiu, foi à Itália, né? Viu essa documentação. Comente mais um pouco e, sobre isso, professora. claro. Então, eu tive a possibilidade de ter o contato, acesso ali a um dos manuscritos, né, que eu trabalhei na tese. E realmente, Cláudia, é isso que você colocou. Os tratados antiheréticos, eles foram uma das formas que a igreja ela empregou para poder lutar contra esses grupos e também para reforçar o seu dogma, né? Reforçar suas práticas sociais, religiosas, né? Então, a gente pode definir os tratados antiheréticos como um tipo de documento que visa a refutação das crenças heréticas, evidenciando os erros, as inverdades, enfim, o desacordo das opiniões heréticas em relação às escrituras. E, ao mesmo tempo, são textos que pretendem estabelecer a verdade e reforçar a verdade. E, é claro, essa verdade está associada à ortodoxia, né, que é a Igreja Católica. Bem, eu vou falar só um pouquinho assim do início desses tratados, só para a gente poder ter uma noção, porque eles pertencem a um gênero literário antigo. Então, Professora, foi. consegue me escutar? Fale. Tô, Acho que travou o áudio. tra- Vamos tô, descarregar aqui. Não, não voltou. não Vamos fazer voltou? assim, vamos dividir. Eu Ah, vou, porque parece ele prolonga, né? A live do Instagram ela tem esse problema, infelizmente. ah, Vou gravar essa live, essa primeira parte. Você continua sua fala numa próxima que eu vou fazer agora, tá, certo? tá. Pronto, consigo escutar. Consegue me escutar? Consigo, bem. Ok, professora. Pronto, só o pessoal está entrando de novo. Pronto, para dar prosseguimento à sua fala. Então, né, o que a gente falava é que os tratados antiheréticos é um tipo de texto que visa a refutação das crenças heréticas, né, evidenciando as inverdades, os erros, enfim, o desacordo dessas opiniões professadas por esses grupos em relação às escrituras. E são também, ao mesmo tempo, textos que pretendem estabelecer a verdade, reforçar a verdade, né? A verdade vinculada, atrelada à Igreja Católica, à ortodoxia, né? O primeiro tratado antiherético que a gente tem notícias é atribuído ao filósofo cristão Justino. É um tratado que hoje está desaparecido contra todas as heresias. Foi composto por volta de 145. Depois desse tratado de Justino, outras obras do mesmo gênero foram compostas. Então, a gente tem o Contra as Heresias do bispo Irineu de Leão, o Elencos do Pseudo Hipólito, o Sintagma do bispo Romano Hipólito, o Panarion do bispo Epifânio de Salamina.
Os historiadores concordam que essas obras, né, que foram compostas nos 4 primeiros séculos do cristianismo, estabeleceram as leis fundamentais do gênero heresiológico, né, o qual vai se manter inalterado, quase praticamente inalterado, até o século XVIII, quando uma abordagem mais científica da história da doutrina, dos dogmas e das heresias vai começar a se estabelecer. Eu estou voltando até aos primeiros séculos, porque esses tratados antiheréticos medievais, eles estão dentro dessa tradição, eles fazem parte desse gênero literário heresiológico, né? Então, os tratados antiheréticos, no período medieval, eles ressurgem nos séculos XII e XIII, depois de um período de desvanecimento, e renascem como críticas aos grupos, quer dizer, como uma forma de luta, né, às críticas de certos grupos à igreja naquele momento, né? Então, o primeiro tratado que a gente tem notícia, especificamente medieval, é o Contra Petrobrusianos, do abade Pedro Venerável, abade de Cluny, né, um tratado que foi composto por volta de 1135, 1140. Depois desse tratado do Pedro Venerável, muitos outros tratados de refutação das heresias surgiram, né, e geralmente eles tinham como alvo as heresias de caráter dualista. São tratados que foram compostos tantos, né, de um modo geral, foram compostos tanto por homens da igreja, né, frades, teólogos, monges, como por laicos. E geralmente esses tratados também tinham como destino a pregação antiherética. Agora, eu vou falar um pouco, já que eu entrei nessa questão do gênero, e eu acho que existe uma ausência de estudos nesse sentido, né, de discutir o gênero, a estrutura literária, as principais características desses tratados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu vou falar sobre as características desses tratados, quais são esses elementos do gênero heresiológico, né? Então, uma primeira característica desses tratados é a unidade de objetivo ou unidade de finalidade. Então, os heresiólogos, né, ou polemistas, já deixam claro no prólogo da obra, quando a obra, né, quando o tratado tem prólogo, que o objetivo daquela obra é combater os hereges, sinalizando para a perversão e para o perigo dessas crenças. Uma segunda característica é o caráter polêmico dessas obras. Então, por polêmica, entende-se uma guerra verbal, um duelo de palavras, entre ao menos dois enunciadores situados em posições antagônicas. Então, nesse caso, o objetivo é direcionado para o adversário, né, definido como herege pela ortodoxia. Então, são textos que possuem um enunciado difamante, injurioso, em relação aos hereges, né? Então a gente observa isso no decorrer desses textos, né? E pelo uso dos vocativos, então os hereges são chamados de falsos, de mentirosos, de homicidas da alma, também pelo uso de metáforas. Então a gente tem as metáforas zoomorfas, né? O aliado a animais perigosos, traiçoeiros, espertos, né? Então, como o lobo, a raposa, o macaco, né? Que é tido como um animal esperto, a serpente, o sapo. É interessante essa. Eles também fazem uso de metáforas vegetais, né, ligadas ao mundo dos vegetais, como, por exemplo, associar a ideia, as crenças dos hereges a ervas daninhas, como o joio, ou a outras plantas venenosas. A gente vê também o uso de metáforas médico-patológicas, então o herege é associado ao louco, as suas crenças são associadas a doenças, né? Como o câncer, o tumor. A gente percebe também certos temas, certos motivos relacionados ao mundo demoníaco. Então, os hereges são tidos como mensageiros do anticristo, como
próprio anticristo, como falsos profetas, como a serpente antiga. Então, são só alguns exemplos que eu tirei assim, de diversos tratados que eu pude analisar na pesquisa de doutorado. Essa questão dos animais eu achei super interessante, professora. A simbologia, né? A Exato. associação entre os hereges e animais que eram vistos de forma negativa, né? Estavam associados ao demônio. A simbologia em volta disso. Por exemplo, o sapo, né? Você vai ver os sapos, como eu trabalho, estudo a iconografia, né? Você vê que o sapo ele é sempre representado com, por exemplo, um guerreiro inimigo. Então, no escudo do guerreiro inimigo, o Guilherme, inclusive, ele trabalhou uma iluminura assim. No escudo do guerreiro inimigo tem um sapo, né? É justamente para associar o negativo. Né? Eu achei isso interessante. Ao menos nesses documentos, por exemplo, quem utiliza, né, dessa metáfora, que é considerado um dos primeiros tratados da Península Ibérica, em determinado momento ali da polêmica que ele tem ali com os hereges, ele vai usar o sapo como para representar os hereges. É bem interessante mesmo. Bem, uma outra característica, Cláudio, você quer falar mais alguma coisa? Pode prosseguir, Não? professor. Depois eu Que é quero uma, comentar. tá, que é uma característica importante desses tratados, são as técnicas de refutação, né? Então, a gente tem a técnica, a refutação pelos argumentos escriturísticos, que é a mais importante, a mais recorrente, né? Pretende revelar, né, por essa refutação, por essa técnica, os polemistas querem mostrar a falsidade, o desacordo das crenças dos hereges com as escrituras, né, em relação às escrituras. É importante dizer que, nesse caso, né, as escrituras elas são fundamentais na polêmica desses dois grupos, né? O terreno comum tanto dos valdenses, de diversos movimentos, né, heréticos, dos hereges e dos polemistas católicos, porque ambos os lados, né, reconhecem as escrituras como autoridade, né? Então, por isso também que a argumentação escriturística ela é a mais importante, porque os testemunhos escriturísticos são irrefutáveis, né? Eles são provas de verdade para ambos os lados da polêmica. Uma outra técnica também que esses polemistas vão utilizar de refutação é a argumentação patrística, né? Então, premissas dos padres da igreja e principalmente de Agostinho, né? Do Santo Agostinho. Então, elas são utilizadas para reforçar, né, os argumentos de autoridade e também para dar-lhes continuidade, né? E uma outra técnica de refutação é a refutação pela razão. São premissas pautadas na lógica, na analogia, na filosofia, que esses polemistas utilizam em determinados momentos para mostrar o caráter pouco lógico das crenças desses grupos, né? Uma outra característica é a utilização de métodos heresiológicos ou estratégias heresiológicas. Esses métodos são temas, esquemas que visam estereotipar essas crenças éticas, né? E refutar também. Então, por exemplo, a genealogia do erro, né? Que é um elemento fundamental da heresiologia. Por meio da genealogia do erro, esses polemistas atrelam as heresias contemporâneas às heresias antigas. Eles vinculam, né, os grupos hereges do seu tempo às antigas heresias já refutadas e condenadas. A gente pode identificar esse método, ele fica muito explícito nos tratados antidualistas, né? Nos tratados em que os polemistas refutam os cátaros, né? Então, os cátaros, geralmente, os dualistas, são associados ao maniqueísmo ou arianismo.
as antigas seitas. É um método, na verdade, de refutação, de desvincular qualquer possibilidade desses grupos com o cristianismo. Por quê? Esses grupos, né, heréticos, eles vão reivindicar, eles se reconhecem como verdadeiros cristãos, né, como eles vão reivindicar essa herança cristã. Então, por esse método, é uma forma de refutar, né, esses grupos e de desvincular qualquer relação que esses grupos, né, poderiam ter com o cristianismo, ou os cristianismos. Né? Interessante, professora. Não sei se eu esqueci de mais alguma. Eu acho que mais ou menos. Uma questão que eu acho super interessante, né, que a gente discutiu, inclusive, uma vez naquela reunião do Gradales, né, do Grupo de Sim, Estudos Medievais, é a questão de como o tratado anterético ele se espalha, né, de forma assim assustadora, né, torna um padrão aquele texto, né, um padrão, olha, esse aqui prestem atenção nesse texto aqui, nesse material, por exemplo, eu vejo aquele martelo das bruxas, né, o Malleus Maleficarum, que é um pouco mais à frente, é outro texto, mas é muito parecido, né? Ele se divulga, você tem várias cópias sobre aquele texto, né? Várias regiões recebem aquele texto como um material, ó, é um padrão, prestem atenção nesse material aqui, contra as heresias, e no caso do Martelo Maleficarum, contra a questão da bruxaria, né? E um outro ponto, eu queria perguntar a você se acontece a mesma coisa com os tratados anteréticos, né? É como aquele que está escrevendo, né, que está produzindo esse tratado, ele tem conhecimento sobre a heresia, né? Ele tem muito conhecimento, como se ele fizesse parte das reuniões dos hereges, né? Ele tem muito conhecimento sobre tudo aquilo. Eu vejo isso muito no Martelo das Bruxas, né? Ele tem conhecimento sobre aquele material, sobre a bruxaria, como se ele tivesse participado, como se ele tivesse tido contato com os hereges, assim, de conversar. Acontece a mesma coisa? Como é que acontece no texto, nos tratados anteréticos? Então, Cláudio, vai depender do tratado, né, do Tratado de Refutação das Heresias. Mas, por exemplo, no caso do Tratado do Moneta de Cremona, a Suma contra Cátaros e Valdenses, ele ali está se baseando em várias fontes. Ele tem um primeiro material que ele se baseia, que são escritos dos próprios hereges, né? E tem alguns historiadores, inclusive, que diz que essa Suma do Moneta, que é uma suma imensa, ela é feita fundamentalmente desse material herético. Eu não sei, eu acho que parte dela vem desse material, porque ele cita nomes dos hereges, faz referência a certos escritos. Então, ele tem essa da experiência mesmo desse frade como pregador, né, talvez nas disputas públicas que ele teve com esses hereges. Ele também tem um material dessa informação oral, né? E um outro material que ele se utilizou para compor a Suma são os próprios escritos anti-heréticos, tanto contemporâneos como antigos. Então, assim, quando eu falo que vai depender do polemista, é que, por exemplo, aí já tem um outro, eu me lembrei agora de um outro tratado, que acho que, se eu não me engano, é o primeiro tratado antidualista de um monge renano, Equiberto de Schonau. Ele foi até há pouco tempo estudado por um historiador alemão, pouco tempo, acho que já deve ter uns 10, 15 anos. E esse historiador alemão chegou à conclusão que esse monge, para poder falar das heresias contemporâneas, um grupo de hereges dualistas que tinham surgido ali na região da Renânia, ele se utilizou dos tratados antiheréticos de Santo Agostinho. Então, assim, e muito. Então, assim, a gente depende do tratado, a gente tem que rastrear, cotejar tratados, porque muitos tratados antiheréticos são cópias. Hã?
para se ver as fontes que serviram para o tratado, Exatamente, né? exatamente. E muitos tratados vão sendo copiados, né? Muitos polemistas se baseiam em outros e assim vai. Então é um trabalho aí mesmo de rastreamento. Por exemplo, no caso da Suma, eu ainda tive eu tive a possibilidade de consultar pouquíssimos, mas existem poucas fontes cátaras, né? E ir tentando fazer cotejando essas fontes e tentando, imaginando, né, o que poderia ser invenção desse, ou né, uma invenção no sentido, né, de uma construção de uma heresia, e o que de fato esses hereges, quais eram as questões que eles colocavam de fato, né? Mas, ainda em relação aos tratados antiheréticos, é importante você falar da circulação, né, dessa produção da circulação. Tem alguns tratados que vão ser muito, vão circular muito, vão ser muito copiados, né? Outros nem tanto, né? No caso do Moneta de Cremona, que foi o tratado, né, a Suma contra Cátaros e Valdenses, foi um tratado muito copiado. Ele fez muito sucesso nesse período e mesmo depois, né? Então, o mesmo já não acontece com outros tratados, como, por exemplo, uma Suma que eu estou estudando agora, Suma contra Patarenos, que é atribuído a Frei Pedro de Verona. A gente tem duas cópias, né, pelo menos nos chegaram duas cópias dessa Suma. Então, né, com relação ao Tratado de Moneta, né, há aí uma, há uma distância considerável, né, do número de cópias, né, que os dois tratados eles foram alvo, né, assim, das cópias. Interessante, professor, interessante. Você tem algumas questões que acabam tocando na questão das fontes, né? Eu queria fazer uma pergunta acerca disso, né? Documentação. O próprio tratado antiherético, ele é uma documentação, né? Claro. Para você estudar essa temática das heresias, né? E aí eu queria que você tocasse essa questão da documentação, tanto quais são os tipos mais diversos que você estudou, que tipo, e partindo assim do olhar também do herético, né? Daquele, que tipo de fonte, o que eles produziram de material, né? Comenta um pouco sobre isso, professora. Ótimo. Então, as fontes, Cláudio, foi bom você tocar nesse assunto, porque as fontes do saber heresiológico medieval são diversas, né? Então, por exemplo, quando eu resolvi estudar o Tratado do Moneta de Cremona, eu tive a preocupação de definir que tipo de fonte era essa, né? Um tratado de refutação das heresias. Porque no universo, né, dessas fontes medievais, todas as fontes de naturezas diversas, assim, que eu falo, tratado de refutação das heresias, exposição doutrinal, manual inquisitorial, alguns tratados, né, que já têm ali um aspecto de um manual inquisitorial, eles são geralmente arrolados numa mesma denominação. Falta ainda trabalhos que dê uma identidade a esses documentos, para a gente poder conseguir entender a finalidade, né, o destino desses documentos, o momento em que eles foram produzidos. Então, é importante a gente fazer uma tipologização dessas fontes, né? E como não tinha nada a respeito dos tratados antiheréticos, os tratados de refutação das heresias, né? Isso aí eu acho que é um desafio para quem resolve, opta, né, por trabalhar com esses tratados, porque não existe, tem ausência aí de uma reflexão mais geral sobre o gênero. Por isso também a minha fala foi mais direcionada a essas características, né, desses tratados. Então, é importante, eu acho que eu me perdi um pouco, mas é importante a gente definir, atribuir identidade a esses documentos, que são diversos, né? Os documentos do saber heresiológico são diversos. Agora, em relação aos documentos dos hereges, que eu tive acesso na dissertação de mestrado, foi o livro dos dois princípios, que também é um tratado de refutação, só que é um tratado da perspectiva
dos Hereges, né? Uma obra polêmica que visa refutar a, a, as opiniões monistas, né, no caso da Igreja Católica e do grupo dualista dos Garatenses, que era um outro grupo de hereges ali da mesma região. Então, é um tratado que também vai se utilizar de alguns elementos, né, desses tratados gerais de refutação das heresias, né, dos católicos. Né. Esse autor ele introduz ferramentas também dos meios escolásticos para poder refutar, né, as opiniões dos seus adversários, como também fazem os polemistas católicos. E também nos chegaram 3 rituais do batismo espiritual. Hoje existem 3 rituais conservados em manuscritos do ritual da imposição das mãos. Oi? Aconteceu aquele, tá me escutando? Aconteceu aquele probleminha com o áudio de novo, né? Quando trava a internet, tem esse probleminha. Mas você está me ouvindo? Pronto, assim que você terminar a sua fala, acena para mim, tá certo? Nós estamos chegando já ao término da nossa live, tá bom? Você encerrou? Tá. Tem mais alguma coisa a falar? Eu só dos desafios. Pode continuar, o pessoal está te escutando bem, o pessoal continua te escutando. Certo? Tá. Pode continuar falando. É assim que você terminar, você só acena para mim, tá bem? Ok. Então, dos desafios, né, a ausência dessas reflexões mais gerais sobre o gênero, também a dificuldade também da gente ter acesso a esses documentos, eu acho que é um desafio, porque a maior parte está ainda em sua forma bruta, né, assim, conservados em manuscritos. Então, por mais que hoje a gente tenha acesso à internet, né, acesso a esses manuscritos pela internet, ou pelos serviços de digitalização de alguma biblioteca, ainda é importante que a gente tenha acesso aos manuscritos, porque muitas informações, né, do manuscrito, dos fólios, podem escapar quando a gente acessa pela internet. Um outro desafio é porque grande parte também dessas obras carecem de uma edição crítica. Então, apesar de todos os esforços de alguns historiadores nas décadas de 50 e 60, como Antoine Dondenne, Christine Tuzelier, depois nas décadas de 80 e 90, como a Monique Zernet e a Catherine Bruschi, ainda tem muitas obras que carecem de uma edição crítica. Inclusive, a fonte que eu trabalhei no doutorado, né, o Tratado do Moneta de Cremona, a única edição, né, que existe até hoje é do século XVIII, não é nenhuma edição crítica, é uma transcrição, na verdade. Então, são obras ainda que necessitam aí de um estudo mais atento, de edições críticas, enfim, de análise né, em relação a esses tratados antiheréticos. E as perspectivas de pesquisa, né, que esses tratados possibilitam são inúmeras, né? Eles podem revelar estratégias e modalidades de refutação e construção das heresias, podem revelar as preocupações doutrinárias e eclesiológicas de um dado momento, e apesar da sua unilateralidade, pode também indicar questões postas por esses hereges. Então, os desafios são muitos, mas as possibilidades de pesquisa também são bem interessantes. Encerrou? Deu certo? Pronto, ok. Professora, eu vou passar para a última questão. Né? Já estamos chegando ao final da nossa live, né? E aí, eu queria que você fizesse, professora, indicação de leitura, claro, né? De materiais, tanto para o pessoal que está tendo um primeiro contato com o tema, né? Um tema interessantíssimo,
presente em diversas obras, né? Literatura. Você tem ali Humberto Eco tratando sobre essas temáticas, o Nome da Rosa, né? Então eu queria assim, tanto esse material para o pessoal que está tendo o primeiro contato e tanto material assim para o pessoal que quer pesquisar esse tema, pode fazer. Indica onde, onde se encontram os seus textos, né? Onde como o pessoal pode fazer para ter acesso a esses seus textos. Enfim, Ótimo. pode fazer isso. Então, obrigada, Cláudio. Em língua portuguesa, a gente tem o livro organizado pela Monique Zerné, Inventar a Heresia. Trouxe até ele aqui. Inventar a Heresia, Discursos Polêmicos e Poderes Antes da Inquisição. Foi um livro publicado pela editora. Mostre mais assim na frente, professora, por favor. O livro, ele foi publicado. na câmera. Desculpa a minha falta de manejo. Okay. Então, eu acho que para uma introdução é um livro bastante interessante. Né? Faz parte, então, de uma abordagem revisionista, né? Sobre desconstrucionista também, sobre a história das heresias, sobre a análise das heresias medievais e antigas. Tem 2 artigos aqui, 3 artigos das heresias antigas. Eu também indico o verbete, eu não trouxe o dicionário, da Monique Zerné, que tem um dicionário temático ocidental, que também é bem interessante, para uma leitura introdutória, eu acho que vale a pena. Um livro, tem um artigo do Jupi, que foi publicado nesse livro, Idade Média, Idade dos Homens, do Amor e Outros Ensaios. Esse maravilhoso livro. Esse maravilhoso livro, que é um artigo de um colóquio que foi realizado na década de 60, e aí ele foi republicado aqui, né, nessa edição aqui do Brasil. Tem também os textos da professora Ana Paula Tavares Magalhães, a professora Tavares, que é minha orientadora. Ela também trabalha com heresias e trabalha com os beguinos, com as beguinas, com os espirituais franciscanos. Vocês podem encontrar os textos dela na internet, estão todos lá, ou pelo menos a maioria. Os textos também do professor Hilário Franco Júnior. Ele tem uns 2 ou 3 textos, se eu não me engano, sobre os cátaros, catarismo e mitologia, alguma coisa assim. Também é fácil de encontrar, são textos bem interessantes. Ainda em língua portuguesa, né? Tem a minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Unesp, Campus Assis, em 2013. A minha tese de doutorado, que eu defendi ano passado na Universidade de São Paulo. Trabalho sobre também os tratados antiheréticos, mais especificamente, né, os tratados antiheréticos dominicanos. Livros que eu queria... Esse livro professora, da lembra só de acenar para mim, tá? Quando você encerrar, você faz assim, tá bom? Mas pode continuar. Obrigada. Ok. Le Catarrhisme, que é fruto da tese dela, da Pilar Jiménez Santos, é bem interessante. Eu acho que traz questões aí bem importantes, né, bem interessantes sobre os cátaros, né, sobre essas novas abordagens sobre os cátaros, e é ela que propõe também o termo catarismo, né, como eu falei. Eu gosto muito dos trabalhos do Grado Giovanni Merlo, que é um historiador italiano. Esse livrinho também, para quem já tem uma noção e quer aprofundar o assunto contra os hereges, né, contra os hereges. Do Lorenzo Paolini também, que é um historiador italiano. A gente tem esse livro, Le Piccoli Volpi, As Pequenas Raposas. Também, na verdade, é uma coletânea dos principais artigos publicados pelo Paolini. Também é um livro bem interessante. Na verdade, eu estou fazendo indicações várias, tendências historiográficas também diversas. Esse livro também, na verdade, eu tenho a edição dele em espanhol. Foi um colóquio sobre as heresias e sociedades que aconteceu em Royaumont na década de 60. Também é um anais muito interessante, porque
traz comunicações de vários historiadores sobre as heresias, sobre vários movimentos heréticos medievais e de várias vertentes também. Bem, eu poderia indicar outras obras, outros historiadores. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu vou ter um prazer em indicar né, os outros livros, as outras bibliografias, e também, se quiser tirar dúvidas. Ótimo. Ótimo, professora. Queremos agradecer a você. Pronto, chegamos ao final da nossa live, né? Agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, certo? Participar da nossa, decidir essa entrevista a gente. Agradecer ao pessoal que fez parte da live, certo? Participou durante todo o primeiro ciclo de lives do Cristos Históricos, né? Essa foi nosso último encontro, a quinta live. E aí, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, fizeram questionamentos, né? Viram coisas novas aí para a página. Fiquem atentos também às nossas outras redes sociais, no Facebook, temos também um blog, certo? Então, teremos novidades aí. Fica atento às nossas postagens, enfim. Agradecemos a todos pela participação no nosso evento. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido um espaço aí na sua agenda, né, para estar falando sobre essa temática riquíssima, muito interessante. Eu acho muito interessante a questão das heresias, enfim. Bom, seria mais ou menos isso, tá, professora? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Professora, uma boa noite. Obrigada, Cláudia. E até mais, gente. Fiquem atentos aí e agradecemos mais uma vez. Professora, até mais. Eu que agradeço. Boa noite para vocês.